Bom dia, garotada, estudantes do sexto ano. Nessa manhã em que o sol brilha, nós aprenderemos mais história em continuidade aí com os conteúdos e as habilidades do terceiro bimestre. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e hoje nós estaremos aqui com uma aula lúdico-didática, né? Onde nós iremos, de maneira lúdica, desenvolver aí algumas habilidades relacionadas aí ao sexto ano. Mas, é claro que nós temos que fazer aí a leitura das habilidades que nós iremos trabalhar. Ludus latrunculorum, jogo de xadrez em latim. Nós trabalharemos a habilidade seguinte: associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. Os objetivos na tela. Associar as lógicas de organização social e política greco-romana ao ideal de cidadania com vistas à exclusão na Grécia e na Roma antigas. Iremos comparar a noção de cidadania como construção histórico-social, compreender os significados do conceito de império e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa forma de organização política. Muito bem. Quem vai ministrar a aula nesta manhã é a professora Janaína Jardim. Muito bom dia, professora Janaína. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do sexto ano. Como vocês já sabem, sou a professora Janaína Jardim. É um imenso prazer, né, estar nessa aula com vocês todos. Convido os professores a participarem também da nossa aula. E hoje nós teremos uma aula diferenciada. Na aula anterior, nós falamos sobre o conceito de cidadania. Vocês se recordam? Nós vimos que a cidadania, ela muda, né? O conceito histórico de cidadania, ela muda. A cada período da história, ser cidadão tem um significado. Vocês sabem que ser um cidadão lá no Império Romano não é o mesmo que ser um cidadão hoje. Hoje, o cidadão ele possui aí direitos e deveres, nós temos a nossa Constituição com amplos direitos. Então, para reforçar essa ideia, nós utilizamos uma atividade que estava no caderno do estudante, né, que está no caderno do estudante, e vamos aí revisar esses conceitos, revisar essa habilidade, mas de uma forma muito mais legal, muito mais descontraída. Faremos um jogo, então vou colocar para vocês na tela as regras deste jogo. Então vamos jogar sexto ano. No Império Romano, o entretenimento era importante para a sociedade, de maneira que anualmente eram dedicados 135 dias para a realização de atividades, como, por exemplo, os jogos de tabuleiro. Então, nós tínhamos aí duas modalidades de jogos de tabuleiro, né? Como que a gente lê esse nome, professora? Vamos lá, vamos ler, gente, na tela, para nós aprendermos a ler aí no latim. Ludus latrunculorum, que é o jogo do xadrez, né? Bem falado na época, né? Comumente falado na época como o jogo dos mercenários. E o Ludus duodecim scriptorum, que literalmente seria jogo dos 12 escritos, mas popularmente conhecido na época como jogo de 12 marcas. Como vocês sabem, no Império Romano, nós tínhamos aí uma pequena elite, que era chamada de cidadãos, mas a maior parte da sociedade era composta de plebeus e escravos. A escravidão em Roma Antiga, ela era a base de todo o sistema econômico. E como manter essa grande massa de pessoas trabalhando para um único imperador? Nós vimos também nas aulas anteriores o conceito de império. Então, vocês sabem que reino é um lugar, um local que tem apenas um rei. E no reino você tem pessoas aí falando a mesma língua, são etnias muito iguais, com uma origem histórica igual. Então, um reino, nós temos um rei. Agora, e no império, que foi o Império Romano? Nós tínhamos aí várias sociedades diferentes, com organizações políticas diferentes, com línguas diferentes, e todos eles obedeciam um único imperador.
O entretenimento no mundo romano, ele servia muito para manter essa massa mais tranquila, para que eles não pensassem tanto aí em questões políticas, em questões sociais. Então, nós vimos nas aulas anteriores os jogos de gladiadores, e esses jogos serviam justamente para isso, para manter a sociedade mais tranquila. Falamos sobre a Pax Romana, que foi um período do Império Romano onde teve uma relativa paz, uma relativa concordância aí entre os territórios que foram tomados aí pelo Império Romano, mas essa paz armada, ela não foi uma paz assim tranquila, ela foi uma paz imposta aos povos conquistados. Então foi assim que nós terminamos as últimas aulas. Hoje nós vamos testar os conhecimentos de vocês através desse jogo. Vou colocar na tela as regras do jogo para vocês saberem como que nós faremos hoje, está bem? Vamos lá, sexto ano. As regras do nosso jogo. O chat ele vai ficar aberto durante as perguntas, então já vão se organizando. Vocês vão todos participar da aula toda, está bem? Vamos separar o chat em 2 grupos. Assim, para facilitar, pessoal, né, nós vamos separar em meninos e meninas. Aí vocês vão escolher um lado. As meninas podem ficar comigo, professora Janaína, eu vou ser a jogadora de vocês. E o professor Carlos vai ser o jogador dos meninos. Está bem? Aí vocês escolhem aí, professora Janaína ou professor Carlos. E quando eu fizer uma pergunta, quando for a minha vez de jogar, quem está comigo, quem é do meu grupo das meninas, vai responder no meu lugar. Vamos jogar o dado. O grupo que tirar o maior número começa. Vamos usar perguntas e respostas relacionadas à habilidade. Ganha o jogo o grupo que chegar no final do tabuleiro. Então, sexto ano, nós temos aqui um tabuleiro. Está bem? Esse tabuleiro ele está marcado aqui com alguns pontos. Cada vez que um jogador chegar em um ponto, ele tem que retirar uma ficha. Cada ficha dessa corresponde a uma pergunta. Quando nós fizermos a pergunta, o chat vai responder. Então, os meus jogadores vão responder a minha pergunta, os jogadores do professor Carlos vão responder as perguntas deles. Aqui no meio dessas cartas, nós temos, inclusive já vai embaralhando, professor Carlos, nós temos aqui no meio dessas cartas uma carta que volta uma casa e uma carta que avança uma casa. O importante é que vocês respondam na hora que for pertencente aí à sua equipe. Está bem? Bom, vamos lá. Chat, contamos com vocês, professores também, e vamos lá. Primeira coisa, quem começa, professor Carlos? Eu ou você? Vamos lá, vamos ver, pode começar. Vamos no par ou ímpar aí? Quem tira o número maior no dado começa? Pode ser, vamos lá. Então, vamos lá. 4. Ah, teve sorte. 4. Então, se você tirar um número maior que 4, você começa. Vamos lá, meninos. Todo mundo dando sorte pra mim. E deu sorte. Olha só, o professor 6. Carlos tirou o número 6. Então, começaremos aí. Eu ia falar com as guildas do professor Carlos. Começaremos, então, com o professor Carlos e a equipe dos meninos. Professor Carlos, qual é o seu símbolo aqui? Qual que você vai escolher? Eu vou escolher o rei. Então, o professor Carlos vai escolher o rei. Professor Carlos, agora você vai jogar o dado para andar as casas. Vamos lá. Voltando a ser jovem. 5 casas. Então agora eu pego aqui o meu símbolo. Isso. E ando as 5 casas. Exatamente. Existe uma questão aí para responder? Existe uma questão. Então, você vai pegar uma ficha para responder uma questão. Vamos pegar uma ficha. Ficha de número 3. Aqui. Então, vamos ver qual é a questão. A questão número 3. Número 3. Vamos lá? Ser um cidadão brasileiro no século XXI é o mesmo que ser um cidadão do Império Romano em 27 antes da Era Comum? Então, o chat que está com o professor Carlos vai responder esta questão. Vamos lá, meninos, respondendo a questão e vamos ganhar o jogo. E aí? Vamos deixar um minuto para eles já irem se adaptando? Já estão respondendo. Já estão respondendo? Já estão respondendo. Vamos lá. Então, vamos ver. Arthur
Pedro, Lucas, Sérgio, Gabriele, você é só depois lá com as meninas, viu? Matheus, Eduardo, Enzo, Gustavo, Iago, eles estão dizendo que não é a mesma coisa, não era o mesmo significado, o conceito de cidadania lá na Roma Antiga e o nosso aqui, nosso conceito brasileiro, né, pautado na nossa Constituição de 1988. Então, professora, a resposta é não. Não, mas eles contextualizaram a resposta, eles estão... Porque a pergunta, ela pede para comparar o que é ser um cidadão em Roma Antiga e o que é ser um cidadão hoje. Legal, então vamos ver aqui. Contextualizadas. O Cauã diz não, porque antigamente havia outros critérios para poder ser cidadão. O Gustavo, não, pois antigamente apenas os homens podiam ser cidadãos. Então, nós temos duas contextualizações aqui nesse sentido da diferença de cidadania entre as duas civilizações, né? Alguma resposta acerca do que é ser um cidadão hoje, no século XXI? Ainda não apareceu uma resposta como essa, mas nós estamos esquentando, viu, gente? Já está aparecendo respostas contextualizadoras aqui. Então, vamos contextualizar mais um pouco, que nós vamos ganhar essa parada aqui, viu? Vamos lá. Nada ainda? Nada Não? ainda. Bom, então nós vamos aceitar essa resposta do chat para a gente já começar a esquentar um pouquinho esse jogo. Vou colocar para vocês a resposta correta e vamos comparar com o que o chat respondeu. Vamos lá. Então, durante o início do Império, somente um número limitado de homens, muito bem, eles responderam isso, né, professor Carlos? Isso. Tinha pleno direito à cidadania romana, a qual lhes permitia votar, candidatar-se a eleições e ser ordenados sacerdotes, isso lá no Império Romano. No século XXI, temos direitos e deveres que abrangem aí toda a população. Então, o chat que está com o professor Carlos, o grupo dos meninos, responderam corretamente, contextualizaram. Então, vocês sabem que ser um cidadão hoje é diferente de ser um cidadão lá no Império Romano. Então, o que é importante pegar aqui, que essa noção de cidadania, ela é uma construção histórica, muda, né, de acordo com o tempo. Então, agora vamos para meu grupo. As meninas vão responder comigo. Isso, agora são as meninas. Vamos lá, professor Carlos. 3. Nossa, hoje... 3, estamos na frente. 3. Vamos lá, então eu sou esse aqui, número 3, já Isso. Caímos em uma pergunta. Lembrando que se eu tivesse caído aqui num lugar que não tem pontinho, eu não precisaríamos responder. Vamos à pergunta para o chat responder a questão número 1. Então, vamos ver qual é a pergunta número 1. Na tela para vocês, a questão número 1. Qual relação existe entre guildas e Império Romano? Isso foi a última coisa que eu falei semana passada. Eu até vou dar uns segundos para o chat responder, porque é uma respostinha um pouquinho mais elaborada. Eu vou deixar vocês respondendo, então, enquanto nós aguardamos. Alguns minutinhos aí, alguns segundos para o chat responder. Voltamos. E aí, meninas? Nenhuma resposta a respeito das guildas? Nada, né, professor Carlos? Olha, depois, prof, nós vamos aí retornar aí ao conceito de guildas, porque as meninas elas estão aqui relacionando como se fosse assim uma rivalidade entre o Império Romano e as guildas. E eu sei por que eles acham que é rivalidade, porque hoje guildas é um termo que se utiliza em jogos virtuais. Ah, entendi. Mas nós vamos chegar lá, a gente ainda vai ganhar esse jogo, pode deixar, o sexto ano, meninas.
Vou colocar na tela para vocês, então, a resposta correta. Ah, tem uma aqui, ó. Vamos Opa! lá. Cadê a Caroline? Caroline está dizendo, deixa eu encontrar aqui a Caroline de novo, que Porque está se nós sempre não acertássemos, subindo. teríamos que Isso. voltar uma casa, Ela né? está dizendo que eram associações, né? Caroline dizendo que guildas eram associações que surgiram aí no final do Império Romano, início da Idade Média. Então, ó, a Olha. Caroline salvou as meninas. Opa, valeu, Caroline, muito obrigada aí pela resposta, salvou a nossa equipe, né? Vou colocar para vocês, então, a resposta, para que vocês comparem aí com a resposta da Caroline. Então, guildas e a vida em sociedade no Império. A vida em sociedade no Império Romano, particularmente para os que tinham recursos limitados, aí estamos falando da plebe, dos escravos, né? Foi ainda impulsionada pela proliferação de associações voluntárias e confrarias formadas com diversas finalidades: guildas profissionais e comerciais, grupos de veteranos, associações religiosas, clubes gastronômicos e trupes artísticas. Então, as guildas eram essas associações que se juntavam em torno de um trabalho, era uma equipe de trabalho, assim como somos nós, né? Eu e vocês, meninas aí do chat. Então, vamos para a próxima, professor Carlos? Agora sou eu. Vamos lá. Vamos lá. Meninos, dando sorte. 3. Então, número 3, só para confirmar aqui, número 3. Só que eu vim para uma casa onde não tem pergunta. Não tem pergunta? Não. Nossa, você está com muita sorte, professor Carlos. Você está com muita sorte. Vamos lá, meninos. Então, vamos lá, Agora meninas. são as meninas. Número 1. Nossa, eu não estou muito boa para jogar esse dado hoje. Número 1. Número 1, mas também caiu em uma casa que não tem pergunta. Não tem pergunta. Então agora é a sua vez. É a minha vez. Meninos, vamos lá. Vamos tirar um número alto aí. 1 também. Olha aqui. Então, você está aqui, né, professor? Isso, deu 1. Agora tem uma perguntinha Agora pra tem uma vocês. pergunta, vou puxar uma ficha e vamos lá, gente, afiados para responder. Pergunta de número 9. Ok? Então vamos ver na tela qual é a questão número 9, para que o chat responda. O que significa teocracia? Eu ainda lembro que eu falei assim, ó, tirem um print dessa tela, que essa informação é importante. Vamos deixar alguns segundos pro Vamos chat? lá, 50 segundos. Ok. Tá fácil, hein, gente? Vamos lá, vamos ganhar o jogo. Voltamos. Bom, o professor Carlos está dizendo que o chat dos meninos respondeu. Eu não estou acreditando muito, não. Responderam e vamos lá. Eduardo, é um poder político religioso. Gabriel, teocracia é um tipo de governo que se acredita em mais de um deus, de uma divindade. Que mais? É um sistema religioso cujo poder está na mão dos religiosos. No caso, o rei, que era considerado também um ser divino. Então, que mais aqui? Os meninos estão arrebentando na boca do balão. Jonathan, é uma forma de governo. Guilherme, poder político, religioso, bem contextualizado, hein, professora? Poder político, religioso, que os povos antigos participavam. Então, a resposta de vocês está correta e completa. Agora, a teocracia lá na antiguidade
era politeísta. A teocracia na Idade Média era monoteísta. Então, parabéns para os meninos. Vamos ver a resposta na tela. Então, todo o poder era revertido na figura do imperador, que era considerado superior a qualquer outro no plano terrestre. Realmente os meninos responderam corretamente, né? Não tenho o que falar, né, professor Carlos? É a nossa vez. Deixa eu... Agora são as meninas. Esquentar esse dado aqui para ver se a gente consegue tirar um 6. Ó. Deixa eu virar aqui, ó. O chat me deu sorte agora. Vamos lá, meninas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não temos perguntas. Nos livramos. Tá na curvinha da Fórmula 1. Nos livramos de perguntas, agora são vocês. Vamos lá. Mas os meninos vão responder porque os meninos são feras. 5. Deixa eu virar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se livraram de perguntinhas também. Também. Vamos lá. Já passamos na curva de Interlagos agora, aí. Nossa vez. 3. Número 3, vamos lá. Caiu na pergunta. 1, 2, 3, caímos na pergunta, número 13. Mas ok, as meninas vão responder. Eu vou até aqui pegar uma pergunta do meinho e vamos lá. Ficha número 8. Vamos à questão número 8. Chat comigo, hein? Como era a vida de um escravo no Império Romano? Facinho, hein? Vamos lá, meninas, me ajudem aqui. Alguns 50 segundos? 50 segundos. Vamos lá. Vou aguardar a resposta de vocês. E aí, professor Carlos, como que está o chat? Vamos Equipe lá. das meninas. A Tainara tá salvando vocês aqui, ó. Eles não possuíam terras e não eram considerados cidadãos. A Isabela está dizendo, eles eram serviçais e muitas vezes morriam para fazer a vontade dos reis. Que mais? Rafaela, era uma vida muito ruim, pois eles sofriam muito sendo escravizados. Então, as meninas estão aí respondendo com contextualização também. Legal. Vamos ver a resposta correta na tela para vocês. Os escravos podiam exercer diversas profissões, entre as quais professores, médicos, cozinheiros e contabilistas, embora a maioria realizasse apenas tarefas pouco qualificadas. Quando falamos de escravidão no Império Romano, escravidão no mundo antigo, sexto ano, é importante lembrarmos que a escravidão do mundo antigo é diferente daquela escravidão que aconteceu aqui no Brasil imperial. É muito diferente. Porque o escravo lá no Império Antigo, embora ele fosse um escravo porque ele não possuía terras em seu nome, ele não era considerado um cidadão, ele ainda podia exercer algumas profissões. Vocês viram que professores eram escravos, né, professor Carlos? Sim. Professores. Só que assim, existiam os escravos conquistados, né, nas guerras, e também existiam os escravos por dívidas, ou seja, o credor, é claro, o império, havia em cada região que o império governava, havia aí os credores de impostos. Então, muitas vezes, esses credores iam à casa das pessoas cobrar ali um denário, um stater, uma moeda romana de valor, e a pessoa não tinha como pagar. Então, algo da sua casa relativo ao valor era levado, ou alguém da família era levado como escravo até pagar a dívida, ou a própria pessoa se entregava para ser escrava até a dívida ser quitada. Então, é muito diferente a relação de escravidão no mundo antigo, mas não deixa de ser escravidão. Exatamente. Tínhamos, então,
por dívida e alguns que eram conquistados. Muito diferente da escravidão lá aqui do Brasil imperial, onde o escravo ele era, inclusive, desumanizado. Mas isso vocês verão lá no 7º ano, no 8º ano, está bem? Agora E aí, somos nós? agora são vocês. Lembrando, professor Carlos, que quando acabar a aula, quem estiver na frente ganha. Tá bom, vamos lá, meninos. Nós vamos comemorar a nossa vitória. Vamos mostrar aqui. Somente um. Tá todo mundo rindo aqui da nossa vitória. Olha, vamos comemorar. Tan, 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 tan. Mas tem E uma ainda pergunta. tem uma pergunta. Vamos lá, meninos. Vamos ver se vocês têm mais sorte que eu aqui. A questão 9. Não é 9 não, professor. Não, é 6? É 6. Olhou? O que a 9 já foi, então é 6, né? O 6 ao contrário é 9. Vamos lá. 6, qual é a questão 6? Ficha número 6. Quais as 3 formas de governo que existiram em Roma no período clássico? Muito fácil. Tá fácil. Vamos lá, meninos. Vamos responder com estilo. 50 segundos. Vamos lá. Puxa, Júlia, né? Podia ter respondido na vez das meninas, mas ótima resposta sua, Júlia. E aí, professor, o que você Olha, acha? Tá bem legal, os meninos estão aqui na rivalidade. Lembrando, gente, ó, é um jogo, é uma aula, ok? Então nós estamos aprendendo. Vamos lá. Gabriel, já tá logo fazendo um gol de placa. República, monarquia e império. Será, professor? Aí o Brian também vem aí seguindo na mesma pedalada, dizendo monarquia, república e império. Não sei, E aí não. o Gabriel cortou pela direita, jogou para a esquerda e fez um golaço dizendo que era o império, monarquia e república. Será? Tenho dúvida. Vamos ver a resposta? Então vamos ver a resposta. Monarquia, república e império. Isso aí, hein? O pessoal do chat tá arrasando, os meninos. Gol dos meninos, mas não canta a vitória antes da hora. Vamos lá, número 3. A gente vai chegar lá, meninas, vocês vão ver. 1, 2, 3 e não tem pergunta para nós. Então passa a bola. Essa bola. Vamos lá, gente. Agora vamos tirar um número alto aí, hein? Joga o dado direito, professor, não rouba. De novo. Ó, só para não dizer assim que... Foi um de novo. Mas legal, nós estamos na frente. Então vocês estão na frente de quem? Vocês estão comigo aqui. Tamo junto aqui, empatamos. Tamo Ó, junto. E não tem pergunta, professor. Aqui, ó. Não tem. Não tem Então, pergunta. Vou embaralhar aqui de novo, ó. Já tô vendo que vocês estão querendo me enganar. Então aqui, agora viu? é vez de vocês, vai lá. Nossa Caímos vez. numa casa sem pergunta, um também. Um também. Tá comemorando, professor, E já? foi aí pra pergunta, casa 17. 17. Então vamos para uma questão. Comigo, hein, meninas? Questão número 5. Vamos ver qual é a pergunta número 5. Ai, que bom, essa é fácil. Defina Império Romano. Eu posso dar uma dica? Não. Então tá 50 segundos. 50 Defina o Império segundos. Romano. Meninas, vamos lá.
Voltamos. Olha só, professor Carlos, a Beatriz ela responde assim, ó, o Império Romano era o império governado pelos imperadores. Correto. Mas tem mais coisa para... Sim, eu sei, mas é redundante, mas está correto. Vamos Tá lá. correto? Está correto. Ótimo. Então vamos ver a resposta na tela. O Império Romano. Então, era a característica: o imperador que tem o poder máximo, centralização política e domínio territorial. Ah, Mas as meninas responderam muita responderam, coisa, viu? Né? A responderam, Ana né? Beatriz, Império Romano foi o período. Só que ela coloca aqui o período pós-republicano da antiga civilização, A Ana Luísa. falando da República Romana. Então, tá bem respondida aí as Está meninas. bem Parabéns, respondido, meninas. muito bem. Professores também podem participar, viu? Fiquem à vontade para É, participarem. Só que vamos lá, gente, ó, quando nós estamos fazendo um jogo, mesmo na sala de aula, sempre os ânimos, eles florescem. Então, nós temos que agir sempre com muito respeito, porque é aula, ok? Vocês estão, de maneira lúdica, aprendendo conceitos importantes aí sobre a história. Agora sou eu? É você, professor, você e o grupo Vamos dos lá. meninos. Vamos lá. Tá. 5. 5. Vamos lá? Vamos pular 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 e temos uma pergunta para responder. Temos perguntinha aqui. Pegar no meio, qual é a pergunta? A pergunta Essa acho que número já 1. foi, né? Já foi? É, a gente... Então vamos pegar outra. Pergunta número 4. Está aqui, pergunta número 4. Então vamos ver a ficha número 4. Qual é a questão que o chat vai responder? Como era a vida das mulheres em Roma? Então, meninos, caprichem aí, a vida das mulheres em Roma. Voltamos. Ana Carolina, responde sim, estamos notando você. Como ninguém me nota? Olha só, o professor Carlos aqui está querendo roubar, né? Eu acho que eu não encontrei nenhuma resposta que seja próximo ao que eu esperava aqui. A maioria estão dizendo assim, ó, elas não eram consideradas cidadãs. Ok, tá certo, realmente elas não Correto. eram. Elas não podiam trabalhar, viviam só para cuidar dos filhos e família. E cuidar dos filhos e família não é trabalhar, pessoal? Elas aprendiam a ler e eram alfabetizadas. Já está melhorando um pouco. Elas não poderiam votar e trabalhavam em casa para sustentar a família. Então, é uma participação. A partir do momento que elas estão aí sustentando a família, é uma participação. A vida das mulheres em Roma era muito ruim, porque elas eram escravizadas. Nem Aí todos, exagerou, né? né? Exagerou. Bom, eu... Ó, contextualizando a resposta é assim. Vamos lá. Vocês fizeram tudo certinho aí na resposta de vocês, ok? As mulheres romanas, de fato, elas seguiam a lógica de cidadania do mundo antigo, então elas não eram consideradas cidadãs, não tinham acesso às assembleias, não poderia adentrar nos cargos públicos, mas elas possuíam direitos maiores, né, maiores direitos do que as mulheres gregas lá em Esparta, ou as mulheres da Babilônia, da Pérsia, né? Um exemplo nós podemos falar aí da questão de Esparta,
onde as mulheres possuíam respeito na sociedade e poderia ter aí uma parcela de participação. Inclusive, elas influenciavam muito aí nas decisões do rei, né? No caso aí, a rainha. Então, a resposta de vocês está contextualizada, professora Janaína, dentro daquilo que nós já estudamos, mostrando aí para os estudantes que a cidadania, ela tem diferenças e, claro, as mulheres, como os meninos colocaram, brilhantemente, infelizmente, isso eu posso dizer, infelizmente, naquela época as mulheres não eram consideradas cidadãs. Então vamos ver a resposta? Ponto para nós, vamos lá. Ponto para nós, vamos ver. Peraí, professor, como assim ponto para nós? Ó, a mulher romana tinha bastante independência em comparação a outras culturas da antiguidade, isso ninguém falou. Tendo direito a possuir e gerir propriedades sem subordinação jurídica ao marido. Então, assim, eu não vi o chat respondendo aqui que elas tinham mais independência. Eu não sei não se vocês vão voltar a uma casa. Mas ainda não eram cidadãs, né? Então, foi o que os meninos colocaram, está dentro da história. Ponto pra gente. Não tem jeito. Meninas, agora é a vez de vocês. Tá, vamos lá. Nossa! Você tá me enrolando, professor. Vamos lá. Cadê o dado? Vamos lá, tudo bem, vai. 3. Foi contextualizado, vai. Número 3. Número 3. Aqui. E não pegou. Não temos pergunta. Pergunta. E as meninas loucas para responder. A gente quer responder também. Sei. Vamos lá. 6. Mostra aí. Agora pegamos. Não vou falar, ia falar pegamos a reta, mas aqui é uma curva. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos uma pergunta. Pergunta 9. Ela Agora já é foi 9. Pergunta 9 ou não? Já? Já? Então vamos para a próxima. Foi a 6, né? Ela já foi? Já foi as duas. Então vamos para. Aqui também a 6 já foi. Vamos agora para a questão 2. Vamos lá. Questão 2. Na tela. Qual é o papel do cidadão? Nossa, aqui vocês têm muita sorte, né? Fácil. Vamos 50 lá. segundos. Vamos lá, meninos. Contextualizando, hein? Resposta com contextualização. Voltamos, olha o chat aqui arrasando, hein? Bom, o Matheus ele respondeu respeitar os outros, né? Respeitar o próximo, obedecer às leis, ter direitos e deveres com a comunidade, é o respeito e obedecer às leis e direitos e deveres, tem que votar, comprar terra, seguir leis. Excelentes respostas, não tenho o que questionar aqui. Realmente, o grupo dos meninos, professor Carlos, de parabéns. As meninas também estão de parabéns. Vamos ver na tela, então, a resposta? Na tela para vocês a resposta. Cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Estes variavam de acordo com cada nação e tempo histórico, bem como a definição de quem é cidadão também foi historicamente sendo alterada. Nossa, essa aula estava tão legal, estava tão divertido que passou rápido, né? Não temos mais tempo. Nesse caso, professor Carlos, parabéns. Meninos, eu falei que nós iríamos ganhar, mas as meninas também merecem todo o crédito, porque afinal de contas, nós somos cidadãos e nos respeitamos dentro de qualquer desafio, inclusive um jogo. E claro, nessa aula, essa forma didática lúdica teve o objetivo de transmitir para vocês
e ajudá-los a exercitar as habilidades cognitivas necessárias para o desenvolvimento de vocês. A aula está no fim. Parabéns para os meninos, para as meninas. Até a próxima aula. Chat, não se esqueçam, sexto ano, de avaliar a nossa aula ao final, está bem? Façam a avaliação. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.